uma briga entre dois irmãos sobre quem tomaria conta do pai. Um idoso de 76 anos terminou com uma cena que está gerando muita comoção nas redes sociais, minha gente. Segundo as investigações, sem um acordo entre esses dois irmãos, um deles colocou o pai dentro do carro e deixou o idoso sentado em uma cadeira de praia com todos os pertences na porta da casa do outro filho e foi embora. Esse caso aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre e está sendo acompanhado pela Polícia Civil e pode se enquadrar como abandono de incapaz e maus tratos. A gente não pensa no futuro, né? Mas a gente precisa pensar. Um dia a gente vai sim precisar cuidar dos nossos pais. Eles cuidaram da gente, é nossa obrigação cuidar dos nossos pais. E quando esse momento chega, os filhos, nem todos eles estão preparados. Aí começa a vir aquele monte de conflito. E o pior, os nossos pais, aqueles que dedicaram amor e carinho a você a vida inteira, acompanham tudo isso. Que tristeza, né? Imagina como é que é essa sensação para eles. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Aqui no nosso estúdio, eu recebo Rosilene Amorim, que cuida da mãe dela, a dona Lourdes, não é isso? Ai, maravilhosa. Ela está aqui nos bastidores, que amor de pessoa, sua mãe é maravilhosa. A gente também recebe aqui Kelly Verlo, que é geriatra. Obrigada, doutora, pela sua participação, a gente agradece. E Elza Leite, que também é psicóloga, vai participar desse bate-papo tão importante. Primeiramente, você como filha, qual é a sua sensação quando você viu essa imagem que a gente mostrou agora? Indignação. É muito triste. Porque a questão é que o filho, aquele que fez aquilo ali, ele acha que ele nunca vai precisar. Não o pai, às vezes não é o pai que vai cuidar dele, nem o filho, se ele tiver filho, mas um conhecido, um parente ou uma pessoa estranha. Pai e mãe é pro resto da vida. Tanto que eles sofreram para o filho estar naquela situação, né? Para o filho estar bem hoje, dependeu de quem? Do pai, da mãe. Então a gente precisa e deve zelar e cuidar enquanto eles estão aqui na Terra. Elza, a gente fica se perguntando, né? A discussão entre esses irmãos, o pai já acompanhando isso, não é de hoje, imagino eu, que aquela cena ali é apenas um recorte de muitas outras coisas que já devem ter acontecido. Como é que fica, né, o psicológico desse idoso? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Ele se sente provavelmente descartado, né, abandonado, rejeitado. Percebam, às vezes ele olha aquele filho cuidando dele e ele pensa, eu sou um peso, eu sou um problema, eu estou anulando, atrapalhando a vida do meu filho. Aí ele pensa no outro filho que não está participando, está negligenciando o processo de cuidado e pensa, meu outro filho não está nem aí para mim. Eu devo ter sido um pai muito ruim. Então, vem culpa, vem medo, vem abandono, potencializa ainda mais os quadros de depressão. Então, sofre-se muito quando você chega na velhice, porque você já tem o seu processo cognitivo, a sua capacidade física, a sua independência diminuída. Aí você imagina você não poder contar com os seus próprios entes queridos. É uma sensação de despertencimento muito grande. Aí às vezes pega, bota numa instituição, aí aquele idoso que já está todo vulnerável fisicamente, emocionalmente, vai ter que começar a vida num lugar com pessoas que ele nunca viu, que ele não conhece. Aí o pertencimento social, a identidade, o território, sabe? A dignidade dessa pessoa vai ficar totalmente violada. Doutora Kelly, ali nessa cena a gente vê literalmente um abandono de incapaz. Mas a gente sabe que esse abandono pode acontecer de diversas formas, não necessariamente tão explícito assim como a gente está vendo. E isso é mais comum do que a gente imagina? O que você ouve, o que você escuta no seu consultório? Né? O que eu vejo. O que você vê, infelizmente. Boa tarde, Boa né, tarde. Roberta? Infelizmente é comum. Eu acho que a nossa sociedade, ela não valoriza o velho. Ela não valoriza quem já contribuiu muito para a nossa sociedade.
E isso acaba se tornando um peso, muitas vezes, para quem tem que cuidar. Porque ao invés de você retribuir o amor, a dedicação, o carinho, muitos filhos, né, pela sobrecarga também que podem acontecer durante esse processo, acabam se sentindo muito sobrecarregados. Então eu não sei o que levou a esse filho, num momento talvez de desespero, a tomar uma atitude que eu estava conversando com ela mais cedo, que a gente não apoia, não é uma atitude que tem que ser tomada, existem outras formas, mas talvez isso foi no momento de desespero, de uma sobrecarga emocional, física, financeira, absurda. E que a gente tem também que entender que os cuidadores adoecem. Quem cuida de quem cuida, né? É uma pergunta que a gente sempre traz nesse assunto. E às vezes o cuidador está sozinho, está isolado. E quando os dois adoecem, quem vai cuidar desse binômio, cuidador e ser cuidado? Então, é uma situação muito triste da gente ver. Esse abandono é recorrente na nossa sociedade, mas eu acho que a gente precisa mudar o foco, como a gente observa o envelhecer, a velhice e o idoso. A gente entende que muitas vezes, a gente acha, né, que o idoso não tem mais o que contribuir. Lê do engano. Toda a sabedoria adquirida ao longo do tempo, o que a gente está fazendo com isso? Nada. A gente está desperdiçando. E a cultura ocidental, né, ela faz muito isso. A cultura oriental, ela tem um outro olhar sobre quem está mais velho, é sempre o referencial de uma sociedade, é sempre alguém onde você vai pedir informação, conselhos. E a nossa sociedade descarta completamente essa pessoa mais velha. Sobre o assunto que você disse, quem cuida de quem cuida, né? A importância disso estar bem dividida, essa tarefa na família, eu percebi que a Rosilene concordou com você. Não que justifique, é claro, a atitude desse filho, né? Existem outras formas de resolver esse problema. Ele pode pedir ajuda assistente social da unidade básica de saúde próxima da onde ele mora, para juntos acionarem outros familiares para poder dividir a carga. Sempre existe uma outra opção, que o indivíduo não fique prejudicado, porque esse idoso, coitado, ele não tem nada a ver com essa disputa entre os irmãos, né? Ele simplesmente precisa ser cuidado, acolhido, e não está sendo. Como é que essa tarefa é dividida na sua casa, Rosilene? Lá em casa somos em 2 filhas, eu, a Rose, e tem a Tânia, que é a mais velha. Então, durante a semana, minha mãe fica comigo, e final de semana e à noite fica com a minha irmã, né, que a gente tem. E ela é apaixonada pelos genros e, graças a Deus, eles nos ajudam muito. O meu marido e o marido da minha irmã, eles entendem e ajudam. Ela é apaixonada por eles. Então é bem dividido, sim, né? Para viajar, para passear, pode até acontecer daquela briga. Não, esse final de semana a mamãe vai sair comigo. A gente sempre tem que combinar. Entendeu? É para ser com quem que vai ficar. Sim, com quem você vai? Aí a gente entra em contato, vamos se falando, né? Para poder a gente não ter aquela briguinha, né? Não, hoje mamãe vai comigo, mamãe, sabe? Pra Mas poder eu entendi se dividir, a disputa que a mãe dela sofre. A gente está querendo entrar na disputa da mãe. É uma disputa muito saudável, por sinal. Porque todo mundo quer, ela é daquele jeito, alegre, tudo pra ela tá bom, ela quer acolher todos. Maravilhosa, ela vem trazendo ainda mais alegria aqui pro nosso estúdio. Agora, olha só, presta atenção, porque o número de denúncias de abandono de idosos cresceu 855% em 2023. Minha gente, esses dados são alarmantes. São dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Entre janeiro e maio deste ano foram registrados quase 20 mil registros de abandono de idosos. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 2 mil casos. É o maior aumento já registrado pelo Ministério. Já os casos de negligência, quando o responsável pelo idoso deixa de oferecer aqueles cuidados básicos, como higiene, saúde, chegaram a quase 38 mil entre janeiro e maio. Então agora a gente vai conversar pela internet com a delegada Milena Girelli, da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa
idosa. Doutora Milena, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você. Queria que você explicasse de que forma, né, que a polícia, que vocês atuam nesses casos, né? Qual é a primeira ação da polícia diante ou de uma agressão, de um abuso, de uma negligência ao idoso? Oi, Roberta, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Olha, a gente precisa realmente que as pessoas denunciem, porque a gente sempre tem que lembrar que quem comete os crimes são as pessoas que o idoso mais ama. Então, eles têm muita dificuldade de denunciar. Dificilmente a vítima, quando chega numa delegacia, ela conta os fatos corretamente. Ela vai omitir algumas informações, preocupado que a gente prenda esse filho, esse neto. Então, a gente ressalta a necessidade de denunciar. E aí, doutora, a gente se pergunta, vamos lá, vamos pensar aqui, por exemplo, num caso de uma criança, quando ela é negligenciada por parte do pai, da mãe, e aí essa criança, ela é retirada desse ambiente, o conselho tutelar é acionado, ela vai ali para um abrigo e, quem sabe, essa criança vai ser adotada. E numa situação reversa, como é que fica? Para onde que esse idoso vai? Explica pra gente. Pois é. O último caso é a institucionalização desse idoso, né? Então, como a doutora mesmo falou, muitas vezes a gente tem que verificar também, lógico que se cometer um crime, a pessoa vai responder por esse crime, sem sombra de dúvidas. Mas muitas vezes é realmente um cuidador, né? Um filho, uma filha sobrecarregada. E a gente também tem que verificar essa situação, porque a gente quer o melhor para o idoso. Então, tá dando as informações adequadas. Por exemplo, hoje a delegacia consta com assistente social. Então, a gente vai verificar a denúncia, vai verificar o que está acontecendo com aquela pessoa idosa e também tentar colocar a família em assistência também. Até mesmo para a gente conseguir proteger esse idoso e cuidar dele de forma que a família contribua também. Dos casos então, assim, que vocês já atenderam, doutora, em que teve toda essa assistência social envolvida no processo, vocês conseguiram perceber uma mudança na família com a atenção que esse idoso merece? Nossa, Roberta, hoje nós somos um dos únicos estados que tem assistente social e psicólogo na polícia. Eles são policiais. Então, a gente verificou uma diferença imensa no atendimento às pessoas que nos procuram na delegacia. Porque, assim, muitas vezes é um grito. Vir na delegacia é muito difícil. É o último lugar que alguém quer vir, né? Sempre vem trazer os seus problemas. Então, quando a gente consegue encaminhar essa família para que ela também tenha um acompanhamento adequado, que entenda que aquela situação ela precisa de determinados cuidados, faz toda a diferença, sim, no final, para aquela pessoa que nos procurou. Agora, teve uma fala sua que me chamou muita atenção, quero até repercutir aqui no estúdio. Continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você, doutora. É a respeito do que ela disse, gente, que tem pai, tem mãe que prefere até mascarar, que chega lá na delegacia e começa a mudar a versão dos fatos porque não quer que o filho ou a filha, né, sofra alguma punição, venha responder isso juridicamente, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho sofra isso. E aí, Elza, a gente se pergunta o quanto que esse idoso se cala, o quanto que isso pode fazer com que ele sofra dobrado. Primeiro tem o medo da perda do vínculo. Né? Depois ele tem medo de se culpar e ser culpado por ter feito a denúncia. Envolve também o medo de, se eu denunciar a minha figura de cuidado, para onde eu vou? Então, às vezes, eu suporto toda a violência, toda a negligência, todo o abandono, o distanciamento emocional, para eu não ter que ir para um lugar ainda pior. Sabe? Então, é uma violação de direitos, com certeza, mas a pessoa se vê naquela situação e não tem muita opção, não tem muita alternativa. Eu tô velho. Gente, velhice é cara. Plano de saúde é mais caro, fralda é mais cara, cuidador é caro, casa de repouso é caro. Eu sei que eu tenho uma mãe idosa, é caríssimo. Então, assim, pensando em todas essas circunstâncias, a pessoa começa a se questionar, se eu for para lá, o que vai ser de mim? Então, é melhor eu ficar aqui, sofrendo algum tipo de abuso, do que eu denunciar. Então, envolve muitas questões. E convencer também o idoso, doutora Kelly, a ir para uma casa
de repouso também não é uma tarefa fácil, né? Às vezes pode ser que seja a melhor alternativa para a família, né? Porque tem casas aí que oferecem um serviço muito bem feito, tem casas e casas, tem que ter muita atenção com isso, viu, gente? Não pode ser serviço clandestino não, nem pensar. Exatamente. Né? Mas convencer o idoso também não é simples. Eu acho que sempre a opção tem que vir do idoso. Você apresenta a opção, apresenta as opções, e eu acho que se ele estiver, claro, né, lúcido, totalmente orientado, ele vai ser a melhor pessoa para definir o que é melhor para ele. Eu conheço casos de idosos que solicitaram ficar na instituição. Por quê? Porque tinham idosos na mesma faixa etária, onde tinham pessoas com quem ele ia compartilhar essa experiência do envelhecer, com pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Porque se eu falar para você envelhecer é assim, sem ter sentido, fica muito vago. Agora, quando eu compartilho as minhas fragilidades com outro que vai entender, as minhas angústias com outro que vai entender, com o meu medo da finitude com o outro que também está indo para o mesmo caminho, fica muito mais fácil levar a velhice. Então, instituições de longa permanência, quando muito bem montadas, né, com um serviço multidisciplinar, eu acho que elas podem trazer mais benefício muitas vezes do que um idoso em casa, isolado, sem estímulo, sem contato social, somente com um cuidador que muitas vezes fica o tempo inteiro no celular, faz uma coisa ou outra, mas é muito monótono e a gente precisa de estímulo. Então, em determinados locais, esse estímulo vai ser muito maior do que em casa, isolado. Então, cada caso é um caso. Só que para o idoso poder definir o que é melhor para si, ele precisa ser apresentado as opções. E eu acho que ele tem que ter o comando de definir o que é melhor para ele, estando, né, em condições de definir isso por ele mesmo. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui para a delegada, deixa eu voltar a falar com a doutora Milena então. É uma pergunta do Carlito Souza. Ele quer saber, doutora, se tal obrigação só é válida realmente para idoso, porque meu irmão de 55 anos ficou doente com tumor no cérebro e não responde mais por si só. Aí foi abandonado pelos filhos e pela esposa, jogando ele para os irmãos cuidarem. Né? Nesse caso aí, 55 anos, doutora? Nesse caso, a gente não vai pegar o estatuto da pessoa idosa, né, que é acima de 60 a mais, só que se ele tem problema, assim, for deficiente, ele tem que ter a cautela devida, tem que ter a proteção devida. É praticamente a mesma coisa que a gente faz com o idoso, vai também com a pessoa que tem problemas, seja mentais, deficiência. Então, no caso, o que o Carlito Souza deve fazer, doutora? Quem que ele deve procurar? Ele tem que registrar uma ocorrência, nesse caso, assim. Até mesmo para a gente verificar o que aconteceu realmente, se teve mesmo um abandono, o que aconteceu. Perfeito. A gente continua aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho a gente chama mais uma vez a doutora Milena. Agora, Rosa, explica pra gente a respeito dessas tarefas que a gente sabe que vocês fazem, a gente sente, eu senti isso aqui na relação dela com a mãe, do jeito que ela fala também da irmã, vocês fazem isso com amor. Mas a gente sabe também que se trata de uma dedicação que a gente precisa abrir mão de outras coisas, uma dedicação que envolve sim trabalho, afinal de contas, o que não dá trabalho hoje em dia, né? E o que para você é a parte mais árdua disso? Eu nem sei como te responder, porque o que eu vejo no nosso habitat, a gente procura sempre fazer o do melhor para ela, cuidar. E o que eu observo também, não trocando a sua fala, em questão que eles sentem muito, que eles se sentem velho, jogado fora, que eles não prestam, né? Às vezes ela fala, eu estou incomodando vocês, eu estou atrapalhando a vida de vocês. Não, nós nos dedicamos com amor, né? E o que eles observam muito também é a questão, você vê, ó, final do ano, né, tem festa de Natal, aniversário deles, eu observo e vejo muitos filhos não fazem questão de comemorar, e eles sentem.
Elza, como que a gente pode mudar essa mentalidade? Como você bem disse, né? Tem vários idosos aí que se sentem descartáveis, mas às vezes eles mesmos também têm esse pensamento, que é o que a Rose contou agora pra gente. Porque a gente pode mostrar, não, que isso, pai e mãe, vocês têm vocês têm muito valor na família. Primeira coisa é garantindo algum nível de autonomia, algum nível de decisão nesse idoso. Então, por exemplo, vamos supor que ele consiga catar feijão. Deixa ele catar feijão, que ele vai se sentir importante e suficiente, de alguma forma. Ele vai sentir que ele tem utilidade, porque a perda dessa utilidade traz essa sensação de descarte. Eu não sirvo mais para nada, eu sou um peso aqui, eu só atrapalho a vida das pessoas. Então, quanto mais a gente estimular ele fazer alguma coisa, mamãe, você dá o pano de prato para mim? Ah, você corta aqui o tempero? Você pega uma água? Quanto mais autonomia a gente estimular, melhor vai ser. Muito melhor vai ser. E aí ele vai se sentir importante, vai se sentir pertencente, vai se sentir útil, validado, feliz, vai sentir que ele está contribuindo para alguma coisa ali dentro do lar. E são atividades que contribuem até mesmo para a saúde mental do idoso, Total. Uma das principais queixas que eu recebo dos pacientes, quando o filho está do lado, a filha está do lado, é o seguinte: mas doutora, ela não me deixa fazer nada. A mãe relata isso do filho, o pai relata isso do filho. Eu não posso lavar uma loucinha, às vezes tem condição de lavar a louça. Eu não posso lavar nem minha roupinha, às vezes sempre fez isso a vida inteira, é um prazer. Tem pessoas que fazem terapia lavando louça, lavando roupa, passando roupa. Gente, se isso vai trazer bem-estar, felicidade, alegria, permita, sob supervisão. Cada caso é um caso, você vai saber qual é o caso que isso pode ser arriscado e o caso que não pode, né? Não estou generalizando, não. Cada caso é um caso. Mas se pequenas ações ele é capaz de fazer ainda, permita. Não bloqueie isso, deixe. Porque Perfeito. Isso é muito importante. Acho que fica essa reflexão aí para todo mundo, né? Como que você está agindo com seu pai, com sua mãe. Importante que a gente dê essa autonomia proporcional a toda a idade, a capacidade física, motora deles também. Deixa eu voltar a falar com a doutora Milena, porque para a gente finalizar esse assunto, né, desse vídeo que comoveu todo o país, desse irmão que deixou o outro ali na calçada do outro irmão, que deixou o pai na calçada do outro irmão, doutora, tendo em vista que nós temos sim essa obrigação de cuidar dos nossos pais, qual deveria ter sido a atitude correta ali nessa situação? Procurar ajuda profissional, né? Num primeiro momento. Porque, igual a doutora falou anteriormente, a sobrecarga às vezes é muito pesada. Então, muitas vezes foi um ato de desespero, eu não sei necessariamente o que aconteceu, mas um ato de desespero faz com que as pessoas cometam, né, sintam situações extremas. Então, assim, para não chegar a isso, é importante a informação, é importante o trabalho de vocês como imprensa, de mostrar a possibilidade das pessoas procurarem ajuda, né? Seja no CREAS, no CRAS, no posto de saúde, ter informação adequada mesmo para cuidar daquela pessoa idosa. Então, assim, nesse caso, eu acredito também que em muitas situações fica um filho só cuidando e os demais não. Então, a sobrecarga é muito grande. Então, por isso é importante realmente... Para a gente concluir, doutora, aí a pessoa pensa assim, mas eu não tenho condições financeiras de buscar uma ajuda, não tenho condições financeiras, por exemplo, até mesmo de colocar meu pai numa instituição de longa permanência, que seja por pouco tempo, para que eu possa reorganizar a minha vida. É importante a gente frisar que existe, né, algumas cotas aqui no nosso estado voltada para isso, para essas situações. Então, por isso mesmo que ele precisa procurar ajuda, porque não necessariamente você vai levar para uma LPI particular, pode ser uma pública também. Então, se você procura o conselho da pessoa idosa, um CREAS, até mesmo a delegacia, a gente vai estar encaminhando para a instituição competente para verificar essa possibilidade. Agora, você não pode o quê? Se omitir, negligenciar e maltratar o seu idoso, porque aí você está cometendo um crime.
Obrigada, doutora Milena, pela sua participação. A gente também agradece. Eu que agradeço. Tá, Joia, uma boa tarde para você. A gente também agradece aqui a participação no nosso Facebook, a Roseli, falando muito triste essa imagem. Minha mãe está com 90 anos e a 3 está morando na minha casa. Também trouxe o irmão dela, meu tio de 88 anos, que cuidei por 1 ano e 5 meses. Ele era acamado, faleceu há 1 mês. Cuidei e cuido com muito amor. É por aí, né, Rose? Com certeza, é por aí mesmo. Tá certo. E a gente continua a vida. Obrigada pela sua participação. De Um beijo nada. na sua mãe. Obrigada, Eu que agradeço. Elza. Obrigada também, doutora Kelly, viu? Uma boa tarde. Sejam sempre bem-vindos.